Pois é, galera, vamos continuar então o nosso assunto sobre ângulos. Aqui eu trouxe mais algumas classificações. Você vê que ângulos congruentes é muito fácil, porque a palavra congruente na matemática significa igual, entre aspas, né? Porque são ângulos que têm a mesma medida, por assim dizer. Peguei dois exemplos aqui. O ângulo AOC e DOE são congruentes. Como assim, professor? Imagina que, por exemplo, esse ângulo aqui valha 30 graus. E esse aqui também vai valer 30 graus, se falar para você que eles são congruentes. Quer outra forma de você entender isso? Se não tivesse nenhum valor para o ângulo, se fosse 30, 32, 70 graus, é você analisar isso aqui, ó. Tá vendo que esse ângulo aqui foi representado por apenas um tracinho? Esse aqui também. E isso na matemática, numa questão de prova, isso significa muito para você, porque vai dizer que esses dois ângulos têm a mesma medida. Fique ligado, hein? Vamos lá. Ângulos consecutivos e adjacentes. Primeiramente, vamos falar o que são ângulos consecutivos. Olha, galera, o que é consecutivo? Consecutivo é que vem um após o outro. Por exemplo, se eu pegar o 27, quem que é o consecutivo de 27? 28. Porque o 28 vem depois do 27, não é verdade? Então, com ângulo é a mesma coisa. Quem seriam os ângulos consecutivos nessa figura aqui que eu trouxe para vocês? Olha só que interessante aqui, ó. Para ser ângulo consecutivo, anote isso. Eles precisam ter o quê? A mesma origem, mas eles precisam também ter um lado em comum. Então, vamos lá? Vamos pegar ângulos consecutivos aqui nessa figura? Olha só. O AOB e o BOC são consecutivos. Por quê? Tem a mesma origem? Sim. Os dois saem de O, tanto o AOB quanto o BOC. Segundo, eles têm um lado em comum? Vamos escrever então, para a gente ver se tem um lado em comum? AOB, né? E BOC. Beleza, professor Cássio? Onde você está vendo os dois lados em comum aí? Olha só aqui. Esses dois lados aí, né? Na verdade são o mesmo, né? Olha só, que é o OB. O lado OB está tanto no ângulo AOB, tá vendo? Eu percebo, eu falei OB, e também está no ângulo BOC. Falar OB e falar BO é a mesma coisa. Então esses ângulos aqui, por exemplo, são ângulos consecutivos. E agora, professor Cássio, fala para mim então como é que ficariam os ângulos adjacentes. Primeiramente, você precisa entender que a palavra adjacente significa ao lado, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Adjacente significa ao lado. Então vamos entender o que são ângulos adjacentes. Olha, vou pegar um exemplo aqui. AOB e BOC são adjacentes? Sim. Um está do lado do outro. Beleza, olha só. AOB está do ladinho de BOC. Tranquilo? Então, dois ângulos que são consecutivos são adjacentes? Não. Porque para ser adjacente tem que estar realmente um ao lado do outro. Se um estiver dentro do outro, eles são consecutivos? Sim, mas não são adjacentes. Vou dar um exemplo para você. Olha só. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, A, O, B e o ângulo B, O, C, você já viu que eles são consecutivos, né? E são adjacentes também, porque está um ao lado do outro. Agora, se eu pegar os ângulos A, O, C, I, por exemplo, A, O, B. Raciocina comigo. AOC e AOB são consecutivos? São. Por quê? Para ser consecutivo tem que ter a mesma origem e tem que ter um lado em comum. Eles têm um lado em comum, ó. AO e AO. Então eles são consecutivos. Mas eles são adjacentes? Não. Por quê? Perceba que o AOC é isso aqui tudo, ó. Tá vendo? E o AOB? Olha o AOB. O AOB está dentro do AOC. Então, esses dois ângulos aqui são consecutivos, sim. Mas eles não são o quê? Adjacentes. Eles não são adjacentes. Ou seja, não pode ter nada interno igual. E se você pegar aqui, por exemplo, o AOC e o BOC, por exemplo, né? O BOC vai estar dentro do AOB. Se eu pegar AOC, que é tudo, e AOB, tá vendo que essa região aqui está ao mesmo tempo no grandão e nesse menor aqui? Beleza? Então esse aqui é ângulo adjacente. E o último que são ângulos opostos pelo vértice, ou mais conhecido por nós na escola como OPV, simplesmente isso. Olha, perceba que aqui eu tenho o cruzamento de duas
retas, tá vendo? Cruzamento dessas duas retas formou aqui no meio o que a gente chama de vértice, né? E nesse vértice aqui, você perceba que eu tenho 4 ângulos aqui que foram formados. Esses ângulos aqui, 2 a 2, são opostos pelo vértice. Perceba que eu coloquei esse ângulo aqui como 2 tracinhos e esse de cá também. Isso significaria numa prova que esse ângulo tem a mesma medida desse. Ou seja, se esse daqui valer 75, esse também tem que valer 75. Perceba que esse de cima também eu coloquei com apenas um traço e o de baixo também. Então eles são opostos? Sim. Um está para cima, o outro está olhando para baixo. Por isso o nome opostos pelo vértice. Olha o vértice aqui no meio. Não é verdade? Um está olhando para cima, o outro está olhando para baixo. Esse aqui está olhando para a direita e esse aqui está olhando para a esquerda. Eles são iguais, tá? Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Nesse caso aqui eu poderia escrever o seguinte, ó. COD é igual a quem? EOG. Não é verdade? COD é igual a EOG. E o que mais? Poderia também escrever assim, ó. COE é igual ou congruente a DOG. Tranquilo? Então vamos de mais videoaula aí. Fica ligado.